João. Buenas noches, buenas noches. João, conseguiu entrar? Deixa eu ver. Convidar. Alô, alô, W Brasil. André, tudo bem? Boa noite, boa noite. João, tô tentando te convidar para entrar. João, convidar. Acho que não tá indo, hein? Mandei. Não chegou aí para você? Eu vou sair de novo, pode ser? Peraí, então. Vou sair e entro de novo. Agora Ô, foi? foi. Ô, Agora foi, desespero, ó. viu? Nossa senhora, o Gestão negócio. de emoções, gestão de emoções. Respira fundo, vai dar tudo certo, né? E aí, Sem tudo ficar bem? nervoso. Tudo Tudo bem com você? certo, e você? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Se puder tomar Domingão, uma Dia água das aqui, Mães, ó. hein? Agora sim, agora eu tô pronto. Perfeito, já tá a postos. Já, Então, bem-vindo ao nosso programa Direito na Noite. Finalmente, nossa live deu certo. finalmente. Então, nosso muito obrigado pelo aceite convite, viu? Seja Eu que bem-vindo. agradeço. Eu que agradeço, com certeza. E para começar, aquela perguntinha de praxe, né? Quem seria João Teodoro? Esse daí é um cara legal, viu? Brincadeiras à Escondido. parte. O João Pedro, né, Teodoro, né, que é meu nome, ele se formou em Direito no final de 2019, né? E a pauta de hoje, que a gente vai falar da gestão da emoção, vai ser muito interessante. Por quê? Porque eu vivi o ápice das minhas emoções, né? Aquele ápice da emoção em que você desconta na comida, que você desconta nos outros, que você desconta numa prova, que você desconta em você mesmo, e eu acho que esse é o pior de tudo, né? Você acabar não tendo muita fé. Que foi justamente o que acabou acontecendo comigo no final do curso de Direito, né? É que a irmã da Marcela acabou de entrar, a Marcela. A Marcela representa. A Marcele, ó. Marcele me abandonou hoje. Deixa, ó, tô só escrevendo aqui, ó. Ó, mas brincadeira. Mas, enfim, eu tenho 24 anos, né? Me formei em 2019, no segundo semestre de 2019, como havia dito. Fiquei basicamente, deixa eu ver, ó. Fiquei do começo do ano passado, que foi fevereiro, né? Quando a gente prestou no dia 9 a prova, né? Eu fiquei parado do dia 9 até outubro, final de outubro, que foi quando eu voltei realmente a estudar, né, para a prova da OAB. E assim, aí começaram grandes mudanças na minha vida no sentido de, né, porque eu realmente cansei de ficar naquele sentimento de, não, depois eu faço, não, essa prova aí, cara.
deixa pra lá essa prova aí, meu. Enfim, é um modo de dizer assim, hoje eu sinto que eu sou uma outra pessoa, né? Principalmente, na verdade, eu acho que todos nós estamos numa constante evolução. Uns melhor para melhor, outros para pior. Oi, amor, seja bem-vinda, viu? A Mirella aí, ó. Ela, a Mirella, foi um longo caminho. A Mirella é minha namorada, psicóloga, ela é tudo na minha vida, ela é tudo. Tadinha, tadinha. Bem-vinda, Mirella. Muito obrigado, viu? Mas é isso. Tenho 24 anos, moro em São Paulo. Estou aqui para tentar ajudar, de certa forma, as pessoas que passaram pelo que eu passei, para elas justamente não ter que passar por o que eu passei, para conseguir, né? Conseguir, assim, no sentido de a gente vai aprender juntos, porque ninguém cresce sozinho. Essa é a minha fala, né? Eu acho que ninguém cresce sozinho. Acho que eu aprendi uma coisa que pessoas precisam de pessoas, no fim, entendeu? Então, é isso. Basicamente é isso. E já adiantando um pouco as perguntas, eu queria saber como foi a sua trajetória desde a formação até o dia de hoje. Foi um pouco Nossa. conturbada, foi tranquila? Como é que foi? A Mirella vai cair da cadeira agora. Pô, com certeza, cara, foi bem conturbada. Por que que eu falo isso? Porque, assim, na verdade, eu acho que todo mundo tem problema. E isso é um fato. Isso nunca vai mudar na vida de ninguém. Todo mundo vai ter um problema. E o detalhe é, ninguém liga para os seus problemas, né? Esse é o que da questão. Ninguém vai ligar para os seus problemas. Ninguém não tá nem aí para você, no fim das contas. Você tem que estar aí para você. E eu aprendi isso da melhor forma, né? Não me importando comigo mesmo. Essa é a grande verdade. Tanto que, ó, quando eu voltei a estudar, que foi em final de outubro, se não me engano foi no dia 2 de novembro do ano passado que eu voltei a estudar. Eu tinha parado de trabalhar, né? Acabei sendo dispensado quando a pandemia estourou. Aí você já começa também a entrar no. É o que eu brinco que é a avalanche contrária, né? Porque ela vai te jogando lá pra baixo e você vai indo na onda, assim, você se solta. Você fala, cara, que delícia ir até o fundo do poço. Vamos ver o que tem lá no fundo agora, que se dane, vai. Pandemia mesmo, você acaba deixando a Deus dará mesmo, sabe? Você vai indo embora, né? E assim, eu voltei a fazer exercício, né? E hoje eu posso falar que desde de novembro, vai, eu falo novembro, vai. Novembro até hoje eu consegui perder 16 quilos, né? Que eu tinha conquistado no meu último ano de graduação, que para mim foi um ano extremamente complicado no sentido de eu queria muito passar no exame de ordem, né? Era assim, o meu sonho era me formar com a OAB na mão, porque aí você já sai para o mercado de trabalho e vai embora, entendeu? Você não perde tempo. Só que não passei na primeira que eu prestei. Aí você fica meio assim, né? Aí você fica, e agora? Ferrou. Não ferrou não. Ah, vai, eu tirei 31, eu consigo tirar 40, cara. Eu consigo tirar 40, eu sou foda. Vamos. Aí você vai na segunda, você acerta 28. Aí você fica, meu Deus, eu fui pior do que na última vez quando eu prestei, cara. E agora? O que eu faço aqui, meu? Ferrou. E aí eu me lembro perfeitamente, cara, da sensação que era, né? Que eu prestei o exame de ordem, não passei para a segunda fase, só que eu também não fiz mais nada da faculdade. Eu literalmente deixei a faculdade de lado aqui, ó. Falei, ó, eu vou atrás da OAB. E eu esqueci que eu tinha que me formar antes, né? Esse é o grande detalhe, né? E até hoje, cara, a grande mudança foi, né? Eu aprendi a estudar, porque é uma coisa que você aprende só estudando, porque cada um vai ter seu jeito. Por exemplo, vou chegar aqui em você, Pedro, e falar assim, ó, a partir de amanhã, Pedro, você vai ler 50 artigos por dia, fazer 300 questões, tá bom? E depois a gente vai tomar isso daí para ver se você aprendeu. Porque se você não aprendeu, meu querido, ó, não. Você, Pedro, tem que chegar, você tem que ver se você aprende mais lendo o artigo, fazendo questão você tem que fazer, tá? Eu tô só assim, mas você tem que fazer questão. Porque você tem que. O que eu percebi que eu não fazia era questão. Justamente por isso, eu não fazia questão. Porque a FGV, que eu vejo muito, que depois que eu voltei a estudar, eu percebi que ela tem o macete dela. A questão é dela. Ela não muda esse conceito. Tanto que, quando eu estava estudando, agora nesse começo de ano, até a prova ser adiada, que ia ser no 7 de março, eu percebia que tinha questão que eu bati o olho, eu fazia, opa, eu já sei qual que é essa. Por quê? Eles mudam o Tício, vai pro Petrônio, aí o João vai pro Alfredo, e eles vão fazendo essa jogada, entendeu? E ele, na verdade, já não tem mais criatividade para a questão. Porque imagina, a gente está no 32º exame, imagina quantas questões não tiveram, entende? Vai É que pensando, né? agora eu não estou com o meu livro aqui por perto, mas eu comprei aqueles 5.000 questões e comecei a fazer, e também tem um outro aplicativo que eu indico muito, que é o Que Concurso.
né? Não sei se você conhece também. Já vi. O que É concursos, bem ele bacana. é excelente, cara, porque assim, você paga, se não me engano, acho que é R$ 30, você tem acesso durante um mês, assim, né? E você faz a questão, se você não souber a questão, eles têm um videozinho, né? Um videozinho explicativo para você, o que concursos, no caso. E o mais legal de tudo é isso, você fazer, você tem que fazer, não tem essa, não tem esse meio tempo. A minha mudança justamente foi essa no momento em que eu cansei de olhar para mim e falar, cara, eu não sou capaz. É essa a principal mudança. Quando eu realmente levantei e falei, não, vamos para cima, eu fui para cima, entendeu? Só que tem que vestir a camisa, tem que colocar a camisa, sabe, Copa do Mundo? Você é brasileiro, você vai Festival de vestir a camisa. Neco, né? Então. Eu até ia fazer assim, ó, só que eu tô de cinza, então nem compensa, né? E agora uma perguntinha que eu vinha matutando desde a semana passada é como lidar com aqueles parentes chatos que perguntam: e o AB? Já passou? É Aqueles tipo os amiguinhos, e o namoradinhos. AB? Tipo, o que que você faz com esses parentes? Vocês põem numa Olha, caixinha e mandam pra China? O que que você faz com eles? vou mandar ele pra fonte lá do Covid e falar assim, ó, baixa a cura aí agora, né? Olha, eu acho que assim, se você tá muito bem resolvido com você, olha lá, a Mirella mandou até um vídeo aqui, coitada. Ela já sabe já. Mas porque assim, se você tá muito bem resolvido com você, com a sua cabeça, se você tá tranquilo, cara, não importa. Se alguém chegar em você e perguntar da prova, você vai responder normalmente sobre a prova. Agora, é uma Uhum. coisa que para nós, né, querendo ou não, nós escolhemos uma profissão que o quê? Você tem que se formar, tem que passar nessa prova desgraçada. Eu falo que é desgraçada, porque no dia lá, o espírito maligno da OAB, ele tá pelos corredores, assim, ó, só escolhendo quem não vai, entendeu? Aqui eu até brinco, né, que ele só escolhe 11% e os 11% vão, e o resto fica. Só que eu passei por uma questão muito intensa, né? Principalmente aqui dentro de casa. Por quê? Nenhum dos meus pais fizeram direito, né? Nenhum dos meus pais. O meu pai, particularmente dizendo, ele nem fez uma faculdade mesmo, né? Ele nem chegou a fazer uma faculdade. Só que ele tem os negócios dele lá, até que eu comentei com você já. Então, assim, Uhum. é muito difícil. Na minha opinião, eu levo comigo uma questão assim. Não aceite conselhos de quem nunca fez algo que tá te contando. É mesmo quando eu falo assim, eu nunca namorei. Aí eu chego em você e falo, pô, meu namoro é gostoso, tem que amar, tem que cuidar, tem... Não existe isso, entendeu? Porque você não viveu isso, né? E aqui em casa não é muitas... Aqui, eu falo aqui de casa, minha mãe não tá na live mesmo, vou falar mesmo. Brincadeira. Mas assim, aqui em casa era uma coisa assim, não passei na prova, né? Aí eu ficava assim, e agora, como é que eu vou contar? Aí eu chegava, ah, não deu. Quanto que você tirou? Porque, cara, se você tirou 39 e tirou 2, você reprovou? Você não interessa quanto você tirou, você reprovou. Se você tirou 40 ou 62, não importa, você passou. Entendeu? Essa é a grande verdade. Só que ninguém vai entender você porque não está passando pelo que você está passando. Entende? E outra, o detalhe é que as pessoas te pressionam, aí, consequentemente, você se pressiona, né? Eu até brinco, né? A Uhum. primeira vez que eu não passei, fiquei triste, mas falei, vamos para a próxima. Aí na próxima, eu chorei horrores. Chorei horrores. Nossa, cara, foi um sentimento tão ruim, assim, dentro de mim, comigo mesmo. Mas por que que eu chorei? Eu não chorei porque eu reprovei. Eu chorei porque eu tinha que contar porque eu não passei. Entendeu? Para mim foi muito isso, porque Pior ainda. eu queria mostrar assim, cara, eu quero mostrar que eu consigo, cara, eu quero mostrar que Aí eu ficava tão bitolado em querer mostrar que eu conseguia, né, chegar no meu resultado, que quando eu não passei, eu tinha mais medo, assim, e tristeza em contar do não conseguir do que propriamente pela não aprovação, entendeu? E isso que é o mais complicado. O que que você faz nesses casos? Né? Eu tenho um tio que ele brinca assim comigo. Não, pô, contou pra. Eu conversei com ele sobre isso. Ele falou assim: cara, eu entrei na USP. Ele fez USP, né? Metido pra cacete. Mentira. Mas ele fez USP, né? E aí ele comentou que desde o primeiro dia até o último, ele falou que o pai dele olhava pra ele e fazia: cadê o diploma? Cadê o diploma? Cadê o diploma? Como se o diploma na sua mão, cara, você pode ir daqui até o outro lado da rua, até qualquer lugar. Se você não tiver competência para o que você faz, não adianta você ter um diploma, entendeu? Então, Exato. assim, eu criei uma consciência nesse lado que eu conquistei essa consciência. Por quê?
porque eu tava me degradando totalmente. Cara, eu nunca vou esquecer de eu chegando em casa, sabe? Tipo, a Mirella tava aqui até, eu peguei e falei, meu, e agora, como é que eu vou contar, cara? Porque eu corrigi aí, meu, já caí no choro, já joguei a prova longe, assim, falei, meu, não quero saber mais disso aí, não. Pelo amor de Deus, por quê? Não era nem pela reprovação, cara, e sim por conta de ter que contar que eu não passei, entendeu? Só que aí, depois que eu parei pra analisar, eu falei, peraí, como que pessoas que não fizeram o que eu fiz, né? Igual, meus pais não fizeram um curso de direito, eles não estudaram para um curso de direito, eles, né? Enfim, cada um no seu quadrado, eu falo, né? E beleza, é assim que o planeta gira, não tem como, né? Só que como que eles podem chegar em mim e falar assim, ah, você é ruim por você não ter conseguido passar, você não estuda mesmo, né? Lembra que eu comentei com você? Eu gosto de jogar, por exemplo. Ó, vou até mostrar aqui meu mouse colorido, ó, meu mouse colorido. Eu gosto de jogar. Só que assim, hoje em dia, como você acaba colocando outras prioridades, você acaba jogando menos, porque você tem outras prioridades, entendeu? E uma fala que eu levo com. Opa, isso daí é para outra questão, né? Não vou falar agora. Não vou gastar meu cartucho agora, né? Mas assim, o lado negativo sempre vem na sua frente. Agora, depende se. É aquela coisa, pedras no caminho aparecem. Depende de você se vai tropeçar e cair ou se você só vai fazer, só vai pular ela. Não é verdade? É justamente isso. E é uma consciência que você adquire. Olha lá, Mirella já mandou. É, mais ou menos, né? Vixe, Maria, nem sei do que ela tá falando, Pedro. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas é isso, meu querido. O que você faz, você só escuta e fala, putz, é verdade, meu. Quer deixar a pessoa desconcertada, Pedro? Ela vir brincar ou vir comentar, você só responder naturalmente. Naturalmente. É uma pergunta, cara. Não leva isso pro pessoal, porque a gente leva pro pessoal, que é algo que atinge a gente, né? Então, ah, como é que tá? Como é que tá os namoradinhos? A titia chega, aí você fica, meu Deus, eu tô encalhado. Ah, tia, tá isso, né, meu? Não tenho nada. Ah, como é que tá o AB? Ah, eu tô estudando, se Deus quiser vai dar certo. E se não der, cara, vamos pro próximo. O importante é não desistir, né? Eu conheci, assim, eu trabalhei desde o primeiro semestre, né, da faculdade até o final da faculdade em estágios. E eu cheguei a trabalhar em lugares que tinham pessoas que eram bacharéis há anos e que prestaram a prova 2, 3, 4, 5 vezes, não passaram e desistiram. Entende? E, cara, é uma coisa que eu sempre fico pensando, eu falo, meu, eu não quero ser isso. Isso não é o que eu quero pra mim. Eu sei que eu sou capaz de conseguir. Só que, no fim, cara, depende muito de você também, entendeu? Porque você tem que estudar, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, você tem que. Eu descobri o que eu não fazia. Era questão. Comecei a fazer questão, fui fazer simulado também. Entendeu? É importante você fazer esse lado. Não é só você só estudar a teoria, porque eu estudei muita teoria, pouca prática, e chegou na prova fez assim, a prática aqui e a teoria aqui, ó. E o emocional, meu querido, o emocional aqui, ó, embaixo de tudo, porque você chega lá extremamente fragilizado, entendeu? É complicado, é fogo. E eu nunca vou esquecer, Pedro, assim, vou até comentar rapidamente aqui, na primeira vez que eu prestei, eu tava lá todo pomposo, né? Nossa, prestou exame de ordem, é agora, meu querido, é agora. Olhei pro lado, olhei pro outro e comecei a bater papo na sala, né? Ah, não, que essa daqui já é minha quinta prova, o do lado. Aí o outro aqui, não, que essa aqui é minha sexta vez. Aí eu fiquei, gente, 6 vezes eu fiquei por dentro, né? Eu falei, mas será que eu vou ser assim também? Não, não quero isso pra mim, não. Aí, não passei. Aí eu peguei e falei, meu Deus, será que eu vou ser mais um? E eu não vou ser, se Deus quiser, né? Pior que esse sentimento fica com a gente, né? Eu Sim, reprovei a primeira vez e fiquei, putz, será que eu faço ou não agora? mas Daí eu tem que comecei a fazer. caçar profissões que não precisa de OAB. Falei, vamos lá, concurso, né? Só preciso É, bacharel. então, aí eu também cheguei a olhar recentemente, até só que o leque é muito menor de coisas, sabe? Os Exato. mais legais, porque assim, eu não gosto muito de criminal, por exemplo, né? Imagina eu, delegado de polícia. Bundão, né? Chega lá, isso aqui matou. Aí isso aí matou, não põe nem aqui dentro, meu querido. Deixa ele aí fora mesmo. Entendeu? Eu não gosto dessas coisas, não gosto. E aí, imagina, você tem tudo isso. Aí o que é legal? Juiz, promotor, né? Que tem toda aquela questão, pá, o que um faz, o que o outro faz. E, meu, é difícil. Mas você não. O importante é não desistir. Porque as dificuldades elas vão vir, continuar vindo, né? Aí você passa na prova, né? De primeira. Só que vem outras dificuldades, cara. Você vai ter outras dificuldades, não adianta. É a vida. E já. Ó, o professor Henk, que acabou de entrar na sala agora. Ah, aí sim. Agora a live vai andar, meu querido.
Mas meu irmão sempre falava, né? Eu sempre desacreditei nele. É só sentar a bunda na cadeira e estudar? É tão fácil assim quanto todo mundo pensa ou não? Com certeza Porque ele não, fala, cara. não, é só você estudar. Eu falei, não é assim. Só que a família não entende, né? A família pensa que é Não. tipo, vai lá e estuda. Explica um pouco sobre isso pra gente, vai. Você fala, você diz assim, ah, vai lá, senta a bunda e estuda. Não é tão simples assim, sentar a bunda e estudar. Porque, para você estudar, para você sentar a bunda e estudar, você tem que querer, né? É o que eu sempre falo. Primeiro você tem que querer, né? E outra, geralmente quem fala para você simplesmente sentar a bunda e estudar é porque não estuda, né? Porque é muito difícil, é assim, que se alguém, vou te dar um exemplo. Se alguém vai pedir uma dica para você hoje, até para você, tipo, vai ser assim, ah, Pedro, como é que é isso? Ah, eu tô me preparando, tô no curso de Direito, o cara tá no segundo semestre, né? Meu, mas como que é? Eu tô vendo que você tá se preparando. Como é que você estudou na faculdade? Você vai chegar nele e falar assim, meu querido, ó, como diria Aristóteles, senta a bunda e estudas. Não vai falar isso. Você vai falar assim, ó, tenha calma, tenha paciência. É como diz mesmo o Enki, né? Firme no plantio, cara. Você tem que plantar para você colher depois. Não adianta você simplesmente largar a mão, né? No sentido, eu vou ser bem sincero, tá? Eu comecei a estudar de verdade para a faculdade lá pro terceiro ano só. Os 2 anos e meio iniciais, meu querido, eu só saía, ia para lá, ia para cá, por quê? Entrei muito novo na faculdade, né? Que eu tava comentando com você. Eu saí da escola, já fui pra faculdade e achei que era a mesma coisa, entende? E é por isso que eu falo, tudo é um processo. Tudo é um processo de maturidade, de aprendizado, e você vai indo. E quem fala isso pra você é o que eu sempre falo, não fez. Porque não é tão simples assim sentar a bunda e estudar. Entende? Não é tão simples. Não é tão Então, simples. já entrando na nossa pergunta agora específica, como eu faço para gerir minhas emoções em tempo de pandemia, em tempo de, de uma crise de ansiedade ou algo do tipo? Toma um Olha, chá, vê um filme, como é que funciona? Como você lidou com a sua crise? olha, como eu lidei com a minha crise, quase morrendo, viu? Foi literalmente isso, quase morrendo. Por dentro. Por dentro eu tava morto, né? Eu saí da prova zumbi aqui, ó. Nem sabia meu nome. Qual é seu nome? Nem me conheço, nem sei quem sou eu. O importante é assim, é uma coisa que eu sempre vejo e que eu percebi quando eu falei pra você que eu tive essa grande mudança em novembro, né? Eu até brinco que foi um grande ciclo, né? Que eu cheguei e falei, chega, eu vou mudar. Eu percebi que eu não me conhecia mais, né? Eu não me conhecia mais, né? Por exemplo, eu não sabia o que você gosta de comer. Puta, meu, eu acho que eu gosto mais disso ou daquilo, entende? É uma coisa besta, mas se a gente começar a parar para pensar, você tem que se conhecer muito bem, né? Então, por exemplo, putz, o nervosismo bate, ele vai bater no dia da prova, não tem essa, ele tá lá com você, por quê? É um desafio para você, entende? Só que com a preparação, uma coisa que eu percebi muito comigo, depois que eu comecei a fazer simulados, o simulado é deixar o celular de lado, marcar o tempo, né? Fazer tudo certinho, meu. Errar mesmo, aceitar que você está errando. E graças a Deus você está errando aqui, ó, no simulado, entendeu? O preparo, ele deixa você muito mais tranquilo pro dia da prova. E o abraço do Enki, não pode faltar esse abraço, tá? Eu vou te falar Não aqui, tive lá essa na prova, coisa. ele ficou os professores do cursinho, né, de todos os cursinhos, na verdade, ficam lá na porta da faculdade, lá daqui da Uninove, lá na Barra Funda, né? Meu, o Henk me deu um Aham. abraço tão energético que eu quase saí correndo depois, pra você ter uma noção. Por quê? Eu me senti acolhido, entendeu? E é assim que a gente se sente, porque a gente tá desesperado por dentro. Fala, meu, e agora o que eu faço, cara? Aí então, assim, o que eu faço, por exemplo? Eu vejo que eu tô aqui, tô muito ansioso. Eu falo, meu Deus, eu tô muito ansioso. Primeiro eu tento me acalmar. Como? Respiro fundo, sabe? Tento. É o que eu falo, eu preparo. Eu sei que eu sei, e você tem que saber que você sabe. Porque você se preparou para isso. Entendeu? Você tem que saber que você se preparou, né? E então assim, respirar fundo, você fala assim, tomar um chá, mas pra gente depende muito da pessoa também. Às vezes a pessoa para ela relaxar, cara, basta olhar pela janela e ver o sol, sabe? Sei lá. Cada um tem seu jeito para essas coisas. Então assim, respirar fundo, ficar calmo, ter pensamentos positivos. E isso é essencial, cara, porque se você já chegar na prova fazendo assim, ó, me fudi,
Essa é a fala, me ferrei, entendeu? Se você chegar assim na prova, meu, eu já te falo, você vai terminar. Você vai terminar no pior dos resultados. Eu percebi muito uma coisa, eu queria uma estratégia para fazer a prova. Exemplo, vou te dar um exemplo, vou dar o meu macete, hein? Brincadeira, nem é tão segredo assim. Eu vou para ética, que é a primeira parte, né? E aí eu vou para a última. Só que eu só criei essa estratégia quando comigo fazendo. Então, no dia da prova, eu vou sentar lá, vou olhar para a prova, vou até a questão 8, né, que é onde termina a ética, e aí depois eu já vou para a trabalhista. Só que eu tive um preparo, então eu vou estar muito mais seguro de sentar ali, fazer com calma, respirar fundo. Meu Deus, bateu um nervosismo, ó. Chocolate, bebê. É isso, você come o chocolate aqui, ó. Respira fundo, faz assim, ó. É o que eu falo, a respiração, ela é uma das coisas mais importantes, porque eu na última prova mesmo, eu percebi que eu tava tendo quase um ataque de pânico por dentro. Que eu tava assim, ó. Meu Deus, cheguei numa questão que eu não sei aqui, cara. O que eu faço aqui? Aí você olha pro lado, todo mundo assim, ó. Todo mundo fazendo. Aí você fica, meu Deus, todo mundo sabe tudo. E agora? Aí você começa a olhar pra frente, né? Assim, olhando pra frente. Aí a monitora olha pra você assim, o que esse moleque tá olhando pra frente? Aí você fica, meu Deus, ela tá achando que eu tô colando, eu vou perder minha prova, vou me ferrar. Suave. Você começa a suar, você entende? Então, assim, quando você cai nessa vibração ruim, sabe? Que você fica aqui martelando essa vibração ruim, cara, você literalmente vai vibrar ruim na prova. Agora, se você tiver pensamento positivo, se você se preparar, manter a calma, é manter a calma. Você não precisa. Ó, uma coisa que eu venho aprendendo muito é que você não vai deixar de sentir o que você tem que sentir. Muitas vezes o ser humano ele não quer sentir medo, ele não quer sentir ansiedade, ele não quer sentir, ele não quer sentir, ele não quer sentir. Então ele tenta inibir esse sentimento. Só que na verdade a gente bate numa parede, porque esse sentimento ele vai passar de algum jeito, entendeu? E ele vai chegar lá, e ele vai chegar muito mais intenso, principalmente os sentimentos ruins, entende? É uma coisa que eu venho aprendendo muito ultimamente, que eu olho e falo, cara, olha que louco, a nossa mente, ou ela leva a gente pra vitória, ou ela vai e derruba a gente, termina de derrubar. Por quê? Depende muito do que você cultiva dentro da cabeça, principalmente nesses momentos. Meu Deus, eu vou te dar um exemplo. Minha empresa está quebrando. O que eu faço agora? Meu Deus, eu vou lá e compro um carro? Não, meu querido, você não vai descontar num carro. Você vai fazer o quê? Não, vamos analisar as coisas. Onde eu consigo cortar custo? Você vai cortando custo. Aonde eu consigo... Tudo isso você tem que olhar o que eu sempre brinco, né? Que você tem que olhar de fora a situação. Você tem que se observar daqui de trás, né? Meu Deus, até olhei, fiquei com medo. Você tem que olhar até você olhar aqui de trás. Assim, eu olhar pra você e falar, meu, o que tá acontecendo em mim? Deixa eu tentar entender que sentimento é esse. Mas sentir. Porque você não vai deixar de sentir. Entendeu? E ó, a Mirella até falou aqui, ó. O segredo é você entender e aceitar todos os seus sentimentos, usá-los a seu favor. É exatamente isso. Mas você tem que se entender, se conhecer. É isso, é o que eu estava falando anteriormente. Você tem que saber lidar com você. Se você não souber lidar com você, como que você vai lidar com outras pessoas? Entendeu? Essa é a verdade. Ó. Vou botar uma dica sua. É que Essa... Lança um livro. E eu sempre ouvi falar, né, na faculdade, mais ou menos, que tem um tempo para cada coisa, né? Isso é na Bíblia, na verdade. Quando você se preparar para a OAB, você deve abrir mão de tudo ou você consegue equilibrar um pouco de cada coisa? Por exemplo, você namora. Você deixa de namorar nesse tempo de OAB ou você não? Sábado tem que sair. Como é que funciona essa rotina para a OAB? Meu querido, eu tenho juízo. Acho que essa é a fala certa. Eu tenho juízo, tenho bom senso. Brincadeira. Tô brincando. Assim, eu acho que o importante é você saber dosar tudo. Dosar. Porque é o que eu estava explicando agora. Eu tive um amigo na faculdade, o Léo, um amigo meu Léo, e eu rachava o bico, porque ele era muito intenso para as coisas. Ou ele se matava para uma coisa, ou ele não fazia nada. Ele era muito desse jeito. Ele se preparou para a OAB assim, estudando 10 horas por dia, coisa de um mês antes. Pelo menos era o que ele contava, mas eu também não duvido, porque ele passou. Você tá entendendo? E ele tava na mesma sala que eu ali, eu olhava para trás, ele tava tipo ali. Aí eu fiquei assim, meu, Léo, 10 horas por dia? E eu, cara, chega no fim do dia, eu já não sei nem meu nome direito, porque você fica tão focado fazendo tudo. Por isso que eu digo, cada um tem seu jeito. Tem gente que estuda 2 horas. O importante é a constância.
seja pro que for, cara. Se você for praticar esporte, tem que ter constância. Se você for estudar, tem que ter constância. Não importa se você estuda 2, ou 3, ou 6, ou 9. Eu percebi uma coisa assim, quando a prova foi adiada, né, agora em março, e a gente acabou ficando sem chão, né? Eu brinco que a gente ficou sem chão. Por que ficou sem chão? Porque não tinha uma perspectiva de data, né? Sem vacina, o vírus comendo solto aí pelo Brasil afora, e eu ia ficar meio agora. E aí eu brequei os meus estudos. Brequei. Aí eu fiquei, cara, e eu tentava voltar a estudar, e eu não conseguia. E eu não conseguia. Amanhã, cara, é o dia dele, eu vou voltar a estudar e acabou, ninguém vai me segurar, né? Deus no comando. Não voltava. Quando saiu a data da prova, parece que eu não sei o que aconteceu, meu subconsciente virou uma chave assim e falou, que agora vai lá. E eu voltei a ter vontade de estudar. Entende? É muito louco isso, mas por quê? Cada um lida de uma maneira. Só que eu senti tudo aquilo, eu me entendi acima de tudo. Por que eu tô desse jeito? Por que eu não tô conseguindo estudar? Então, por exemplo, antes da pandemia, não. Antes da prova, eu tinha uma rotina. Eu gosto de acordar cedo, né? Eu acordo às 5 horas, aí eu vou treinar, aí eu volto. Eu queria uma rotina. Você tem que ter uma rotina, mas a sua rotina, né? Aí, tanto eu começo, venho aqui, tomo um café e tal, vou pro escritório, aí eu gosto de ler, né? Assim que eu chego no escritório, eu gosto de ler. E aí, enfim, eu criei essa rotina. Se você cria essa rotina, você automaticamente vai programando o seu cérebro para ele saber os momentos que ele tem que fazer certas coisas, né? E o nome disso, a Mirella pode até falar melhor aí, que são gatilhos mentais que você vai dando para você. Vou te dar um exemplo. Eu sou péssimo com telefone. E eu sei que se o meu telefone estiver do meu lado aqui, eu vou ficar vendo Instagram no dia inteiro, se você me deixar com ele aqui. Quando eu quero me desligar, no sentido, me desligar em que sentido? Focar. Deixo o celular um pouco mais longe de mim e eu deixo ele no mudo. Pode mandar mensagem, pode gritar, pode ligar, pode fazer o que quiser. Eu não vou ouvir. Por quê? Eu vou estar aqui, ó, focado. Focado. Se eu não me engano, eu estava lendo uma vez que depois de 20 minutos que você começa a fazer alguma coisa, você realmente consegue focar naquilo. E eu percebo, por isso que eu falo, o autoconhecimento é uma coisa importante. Eu percebi que assim, se eu tô aqui focado, aí eu paro, faço outra coisa e vou voltar, eu já vi que eu perdi o fio da meada. Entendeu? Então, eu me conheci, eu me entendi, e aí agora eu comecei a fazer de uma maneira melhor isso. Então eu sei que assim, puta, eu tenho que fazer aquilo. Não, mas eu vou terminar isso aqui para depois ir para aquilo ali. Entendeu? É um passo a passo das coisas. Você tem que se organizar nesse sentido. Tem muita gente que é contra, né? Fazer esses. Minha vida é sem rotina, meu querido. Você acha que sou mãe, sou dona de casa, sou não sei o quê, né? Tem que trabalhar, tem que não sei o quê. Tudo bem, mas crie uma rotina. Saiba que você vai até às 6 no trabalho, depois você vai até. Entendeu? É um passo a passo que você vai aprendendo e você vai criando dentro de você. É isso. Tão simples as coisas, né? Eu não disse que é simples, eu disse um passo a passo aqui que você pode acabar fazendo. Cada um tem seu desafio, porque para mim foi lidar com as minhas emoções, né? De olhar e falar, cara, a prova é o It, né? Ele vem do esgoto com um balão vermelho e fala, eu tô aqui, né? E aí? O que você vai fazer? Eu vou te matar, né? Vou te matar. E aí, na verdade, no fim das contas, ela não é isso. Ela é um jogo psicológico contra você. Por quê? Eles sabem que você tem que passar. Você sabe que você tem que passar, né? O que eles fazem? Metem umas questões de, sabe? E detalhe, quando eu estava fazendo meus simulados, eu ia corrigir as minhas provas, eu via que os professores, eles sempre faziam assim, não, essa prova estava difícil mesmo, não sei o que tal. E aí, conforme eu fui estudando, eu fui vendo que não estava tão difícil mais para mim fazer a prova, porque eu estava praticando, entendeu? Aí eu peguei e pensei assim, eu já entendi por que eles fazem isso. Porque se eles chegarem em você e falar assim, tava super easy, de boa essa prova. Quem errou essa questão aqui, nossa senhora. Aí a pessoa que errou, cara, ela já vai pegar um desânimo para a prova em si e vai capaz de desistir, igual a gente estava falando. E desistir não é a saída, é você enfrentar o desafio, entendeu? E nada é tão simples assim. Eu tô comentando um processo que eu tive aí em mais de um ano, tá? Esse foi o meu processo. Hoje eu resumi. E já entrando nesse assunto, como você lidou com a ansiedade antes, durante e depois da sua prova?
Porque eu acho Olha, que um dia antes você começa já, tipo, começa a bater mais forte o coração, né? Tum, tum. você nem Daí dorme. você não dorme, você... Você nem dorme. Só que é o que eu sempre falo, né? Dessa última vez, nessa última prova que eu prestei, eu falei, vou fazer tudo que eu não fiz. Só que aí eu fui em todos os eventos do cursinho, né? Eu fui no Gabaritando Ética, eu fui não sei o que lá, no Detona, né? Que é aquele lá que é um resumão. E assim, para tentar ver se eu gritasse, você já viu o Marco Antônio de ética? Já, né? Ele no dia lá, no dia do Detona, ele fica fazendo você gritar assim, né? Animal! Animal! Cara, uma vergonha. Só que eu peguei e falei, quer saber, meu? Eu vou gritar animal com toda a minha força porque eu quero passar nesse negócio, meu. Vai que funciona. Falei, não, vai que funciona. Mas é aquela questão de gatilhos mentais. É você se sentir energizado para fazer a prova. E então, assim, como eu lidei, eu não lidei, porque até a minha última prova, eu tava mal emocionalmente, porque eu não estava acreditando em mim. Eu sabia a matéria, entende? Só que eu não confiava no que eu assinalava A, aí eu ficava, meu, e agora? Mas será que tá certo? Entendeu? Eu me questionava muito nesse sentido. Por quê? Eu vinha de duas reprovações, né, que mexeram muito com a minha autoconfiança. E eu percebi, eu sempre fui uma pessoa muito confiante no que eu fazia. Eu ia lá, confiança. Depois que eu aprendi a ter confiança, eu percebi que era muito mais simples de fazer as coisas. E com a prova da OAB, eu percebi que eu perdi naquela época, entendeu? E hoje, eu percebi aquela coisa que eu estava falando. O que eu não estou fazendo? Ah, eu fui em todos os eventos, não passei. Meu Deus, o que eu fiz de errado de novo? Ah, não, eu comecei a buscar respostas para tudo aquilo que estava acontecendo. Como eu lidei? Lidei extremamente mal. Um dia antes da prova, eu não dormi. Acordei cedo no outro dia. Ah, vou assistir o café da manhã com ética. Não, não vou assistir o café da manhã porque vai confundir minha cabeça. Ah, não. Eu comecei a duvidar de tudo. Eu comecei a questionar de tudo. Cheguei na prova extremamente ansioso. Aí, assim, quando você vai prestar mais com o pessoal que está na sua sala ou da sua faculdade, aqui em São Paulo, principalmente, eu consegui encontrar alguns, assim, nas salas. Comecei a ver que eu já não estava mais enxergando, conhecendo ninguém, entendeu? E aí você começa a ficar, meu Deus, tá todo mundo indo e eu ficando, meu Deus, tá todo mundo indo e eu ficando, meu Deus. E vai martelando isso na cabeça, sabe? Vai martelando. Só que o que eu queria era não sentir aquilo, entendeu? Uhum. Mas a verdade é, eu tenho que sentir, só que aquele negócio, aquele sentimento, ele vem e depois ele vai. E eu não vou ficar aqui martelando ele, mas na verdade, até aquele momento, eu ficava martelando ele na minha cabeça. Entendeu? Pós-prova, então, eu nem vou corrigir hoje essa prova. Cheguei em casa, primeira coisa, gabarito. Meu Deus do céu, não passei. Aí eu fiquei, fudeu. Fudeu, o que eu faço? Aí eu lembro que eu dormi, acordei. Aí eu, puta, agora eu tenho que falar, né? Aí eu desci, aí eu, não passei. Aí pronto, aí você já escuta tudo que você não quer. É que você não estuda direito mesmo, que você não faz nada direito mesmo. Só que muitas vezes as pessoas, é o que eu falo, muitas vezes a- as maiores decepções que nós temos vêm de quem nós amamos, né? Num sentido de, como que eu estava falando anteriormente, eles não falam, eles não passaram por isso, e consequentemente não entendem isso. E nem vão entender. Entendeu? Depois que eu aceitei isso comigo, cara, tudo que eles falam, comentam ou perguntam e etc., eu só olho e falo, beleza, tudo bem, você tem razão, gente. Só concorda, entendeu? Você fala, ó, eu acho que você tá fazendo errado. Aí você chega assim, você acha que eu tô fazendo errado? Eu acho que você podia fazer, sei lá, plantar bananeira 2 horas por dia, porque aí você vai querer ter mais força nos ombros. Nossa, obrigado pela dica, viu? Muito obrigado. Só concorda, entendeu? Você não precisa fazer e nem levar isso com você. Mas escuta, porque se você falar, eu não quero ouvir, pronto, parece que o negócio aí ele fica pior. Aí a intensidade dessas falas vão ficando piores, e aí você vai sendo questionado muitas vezes, muito mais do que você já era, entendeu? É exatamente isso. Você falando é engraçado porque todo mundo que passou teve um jeito de estudar, certo? Estudei assim, assim, assado. Eles querem te ensinar a maneira que eles passaram, entendeu? Tipo assim, Exato. eu fiquei estudando 15 horas por dia, não fazia isso, aquilo. Pô, cada um tem um jeito de estudar, né? Você fala, Foi o que eu ok, falei. guarda pra você. Guarda pra você, então, né? Como que é? Não, mas você sabe que eu tenho um amigo que é sobrinho de um tio, que é pai do não sei quem lá, que trabalhou com a gente.
que ele fez um curso de, passou para, ele foi um dos juízes mais jovens do Brasil, hein? Olha, ele tinha 20 anos quando ele passou. Aí eu peguei e falei, então, se fosse hoje em dia, ele já não poderia mais ser juiz dessa maneira. Por quê? Não, porque para ser juiz você tem que ter 3 anos de prática. Os 3 anos de prática tem algo dentro de algumas funções do TJ, você ainda consegue os anos de prática. Sem fora disso, só advogando mesmo, até 5 causas por ano. Que é aquela coisa que a gente estuda em ética. Entende? Só que hoje eu falo com propriedade essa questão assim de ética, só que se você conversasse com o João, a gente está em maio agora, né? Se você conversasse com o João de maio do ano passado, jamais que eu ia falar qualquer coisa de matéria, porque eu ia duvidar se eu sabia. Entendeu? Por conta desses questionamentos. E eu caía na onda dos questionamentos. Olha aqui, essa namorada é psicóloga? Não. Ela faz psicologia, meu querido. Ah, Tô não, porque ela lascado. poderia falar pra gente sobre autoconfiança, né? Pô, Porque uma pessoa consegue derrubar tantas pessoas, né? Você já exato. sido isso? Eu percebi. Seu pai fala assim, nossa, você está estudando pouco, né? Você fica assim, putz, meu pai falou isso, não sei o que, derruba, já não quer fazer mais nada. É só Acho que uma fala, assim, gente. é só uma fala e você já fica nervoso. Mas assim, você sabe o que você faz. Você sabe se você está Exato. estudando pouco, você sabe se você está estudando muito, você sabe se você está se esforçando, entendeu? Então o que as pessoas falarem, elas vão sempre falar. Eu descobri que elas sempre vão falar, bem ou mal de você, ou bem ou mal do que você está fazendo. Meu, eu estava vendo um tempo atrás, o cara que conseguiu, sei lá, que ele criou um negócio assim, que é água potável, numa membrana que assim, você só toma assim, né? E para evitar de ter garrafa PET, né? De plástico, plástico polui o planeta e tal. Esse cara tem menos seguidores, vamos dizer, no Twitter, do que aquela Greta, que fica politizando as coisas aí pelo mundo, falando daquela questão, sabe? Então, assim, o cara tá fazendo uma diferença, né? Esse cara com certeza foi criticado porque a pessoa deve falar, não, mas a minha garrafinha é muito mais gelada do que essa bolinha que você criou. Entende? É isso. Então, todo mundo vai criticar. Entendeu? Todo mundo vai falar. Aí vem uma outra questão. Por que que nós ligamos tanto para a opinião dos outros? Ó, Eu acho que esse momento vem pior, mais acentuado. esquentou, hein? Eu acho que isso piora quando você deita na sua cama, não piora? Põe a cabecinha no travesseiro e fala assim, É, fulano falou outra coisa, fulano falou, fica assim, rodando, rodando, é fica. tenso. Sobrado Exatamente. disse alguma coisa aqui, ó. Vixe Maria, o A que que ela questão é que falou? muitas vezes a gente faz as coisas esperando pela aprovação de terceiros. Por isso perdemos a autoconfiança com tanta facilidade. Né, Jones? Eu nem sei quem é Jones. Jones, meu querido. Foi embora, né? Mas ela soltou e foi embora, você viu, né? Mas é exatamente isso aí que ela falou. Eu ficava buscando muito mais uma aprovação, principalmente aqui, né? Do que mais pensando em mim. Né? Se eu fizesse por mim desde o início, talvez hoje eu estaria, né, muito melhor, né, nessa questão. Eu já teria passado, já teria não sei o quê. Só que eu precisei passar por esse processo para entender tudo isso que aconteceu comigo, entendeu? Então, tudo acontece no tempo certo, entendeu? Eu cheguei nessa conclusão, principalmente agora, nesse momento que eu estou na minha vida. Assim, eu falo, cara, tudo acontece no tempo certo. Nunca, nunca. Você vai dar um passo maior do que aquele que você tem que trilhar, entendeu? É justamente isso. E agora, para descontrair um pouquinho, Não qual gosto de seria a descontração, hein? sua válvula de escape para esses momentos de pressão, por exemplo? Estudei 8 horas por dia. O que você faz para dar uma relaxada? Você vê um filme, toma um chimarrão, uma cerveja, o que você faz? Não seria hobby, hein? Cuidado. Não seria hobby, né? Ainda bem que você Exato. avisou, porque eu já ia soltar um hobby aqui. Mas Não, é assim, uma ó, coisa que você eu, fica mais calmo. eu não bebo, né? Particularmente falando, não gosto de bebida. Não acho que tem um gosto Ah, ruim. Enfim, é a minha opinião. Não faço, não pratico. Mas assim, o que que eu faço? Eu gosto de estar com quem eu gosto. Eu gosto de assistir algo legal. Eu gosto por exemplo, eu gosto de ver muito daqueles desenhos americanos, sabe? Tipo Rick and Morty, né? Sabe? Eu não sei se você conhece, mas a Netflix tem vários desse. A Mirella até até fica doida porque ela não gosta desses desenhos, né? Ela fica vendo assim, eu casco o bico com esses desenhos. Eu gosto de ver coisas que me fazem rir, que me deixam tranquilos, sabe? E não, porque assim, se eu for, por exemplo, a Mirella falou jogar videogame, né? Minha válvula de escape.
Só que se eu for, muitas vezes se eu vou jogar, eu acabo me estressando muito mais. Então, se eu realmente quero descansar, eu deixo tudo, me desligo, sabe? Eu ligo, assisto alguma coisa que eu gosto, assim, bem tranquila, tipo um MasterChef, bem tranquila. MasterChef, um filme de Sem guerra. pressão. Mas assim, eu gosto de assistir alguma coisa legal, né? Depende muito, né? Se é um filme, se é uma série. Eu assisto mais série, né? Desenho, essas coisas. Mas é isso. Interessante, interessante. E depois de Zen, você pega para estudar ou não? Você, Não entendi, eu, desculpa. você está descansado, certo? Você Hum. pega para estudar depois disso? Ou você tem um cronograma de estudos diário? Ó, eu farei isso às 10, depois ao meio-dia? Como é que funciona? Ah, então, essa questão de descansar eu só faço no final mesmo. Aham. No meio, não. Justamente porque eu sei que se eu parar e for querer voltar, eu não vou conseguir. Entendeu? Porque Caraca. eu me entendi desse lado, porque eu sei que se eu tiver aqui na pegada, eu posso estar na pegada aqui, ó. Se eu parar no meio da pegada e fazer assim, deixa eu relaxar um pouco no Instagram, pronto, agora minha mãozinha já não sai mais aqui, entendeu? E eu vou ficar aqui pra sempre, entende? Agora, dá uma pausinha assim, ir no banheiro, tomar uma água, comer alguma coisa, aí é outra história. Aí eu realmente tem que acontecer, entendeu? Você É, eu até brinco, né? São questões naturais. Você tem que ir no banheiro, você tem que tomar uma água, você tem que tomar um café, né? Porque o café, sim, eu até brinco, né? Eu tomo um café, meu filho, esquece, pum, dá um boom, assim, né? Você se energiza e vai embora. Se alimentar direito também, né? bacana. E agora uma questão um pouco mais prática. Hum, Como é a sua rotina de estudos? O que você faz? Você acorda às 5 da manhã, acorda dá uma assim. meditada, depois já começa? Como é que funciona? Não, eu acordo às 5, aí eu fico dando aquela enroladinha até umas 5:30, mais ou menos. Depende do dia, né? Tem dia que você tá mais disposto, eu falo, né? E aí eu levanto, aí eu vou treinar às 6 horas, que agora tem que agendar, Uhum. né? Faça terapia, né? O Miral tá falando pra fazer terapia, eu recomendo, né? Eu não faço, mas recomendo. Aí, ó, eu praticando o que eu falei que eu não fazia, hein? Aí ela, enfim. Até perdi o fio da meada. Fui responder ela aí, ó. Qual que era a pergunta? Desculpa. A sua rotina, você acorda às 5 até 5:30, dá uma Ah, tá. roladinha, vai pra academia. Isso, aí eu dou uma enroladinha assim, levanto, tal, me troco. Depois que eu me troco, eu vou, treino. Aí quando eu volto, eu tomo um banho. Aí depois do banho que eu faço a minha meditação, meu. Uhum. E aí depois disso, cara, depois da meditação, assim, principalmente, sei lá, é, se o dia estiver bem ensolarado, né, eu acho que quando você olha, assim, cada dia tem sua particularidade, né? Eu levo comigo o seguinte, não importa se vai estar chovendo ou se vai estar sol, o dia só vai dizer a roupa que você vai usar, entendeu? Você não tem que usar o dia como uma desculpa para deixar de fazer o que você tem que fazer, entendeu? E isso daí é uma coisa que eu levei bastante comigo. E, então, assim, eu faço, aí eu faço minha meditação, aí eu desço, tomo um café, aí eu vou pro escritório, aí eu chego lá, falei que eu gosto de ler, né? Eu dou uma lida, leio por 1 hora mais ou menos, eu gosto de ler mais ou menos esse tempo. E Uhum. aí logo em seguida eu vejo se tem mais alguma coisa para fazer. E aí mais à tarde, assim, depois do almoço, eu pego para estudar mesmo. Aí como é que eu estudo? Eu gosto de fazer, eu faço questão, né? Hoje era um dia que eu ia fazer meu simulado. Porém, como eu tinha te dito, fui pedalar, e aí eu pedalei horrores, fui até a China e voltei, né? E aí eu morri depois, porque eu não consegui fazer mais nada, aí atrapalhou todo o meu dia, entendeu? Mas geralmente eu faço isso, aí na parte da tarde eu começo a estudar, e aí é o que eu te falei, aí, meu, celular de lado, aqui, ó, e você vai embora, entendeu? Eu tava aqui olhando para, né, meio aquele olhar de o André fez uma pergunta interessante aqui no nosso roteiro, É. referente à comparação entre as pessoas. Uhum. Né, ele fala assim que, eu pelo menos tem muitas pessoas no meu Instagram que falam, eu estudo assim, estudo assado, eu faço isso, eu tenho caneta colorida, eu tenho não sei o que, isso, aquilo. Como você vê essa comparação entre as pessoas? É uma forma positiva, aceitável, ou é uma coisa negativa? Por exemplo, eu olho você, João, nossa, estuda 6 horas por dia, líquido, ok, não sei o quê, e eu estudo 2. Devo me Uhum. preocupar ou não? Como você Nem vê a pouco. comparação de modo geral? Nem um pouco. E assim, eu te falo, né?
eu dou uma estudada assim na parte da tarde, só que às vezes aparecem outras coisas para fazer, aí você estuda, tem dia que eu acabo estudando uma, ou duas, ou três, ou nenhuma, porque apareceu outras coisas, entende? Então, assim, depende muito do dia também. Então, não se Uhum. culpe, cara, porque muitas vezes 2 horas para você pode ser muito mais produtivo do que 10, como eu estava dizendo lá daquele meu amigo, né? Eu não consigo estudar 10 horas, mas nem lascando. Nem se eu quisesse, mas nem se eu quisesse. Eu sentaria aqui, ó, falei, não, agora 10 horas, pelo amor de Deus, né? Não, acho que, sei lá, eu percebo que se você estuda demais também não te faz bem, sabe? Porque é muita informação, chega um certo ponto que você não absorve da mesma maneira aquele conteúdo, aquelas coisas, né? E você tem que se conhecer nessa parte, porque é muito particular. Se o cara usa caneta azul ou caneta verde, não importa, entende? O que importa é o método que você acaba usando. Eu percebi aonde que eu estava errando muito. Era na parte de questões, aí eu fui para cima das questões, entende? Tanto que eu tenho um livrão assim, ó, de questões que eu quero zerar ele, se Deus quiser. Entende? Só que é difícil, porque o cronograma que eu tinha comprado um cronograma, né, de 30 dias para a última prova. Que agora eu estou Aham. reutilizando ele e a partir de amanhã já volta para valer ele, entendeu? Então, assim, eu funciono assim. A Ó, Barbie entrou, gente. Olha que bacana. nossa, Marcele, seja bem-vinda, Marcele. Nossa, que coisa, hein? Né? Fugiu do Enfim, culto, hein? quem é Marcele? Nem sei quem é Marcele, olha a hora, ó. Enfim. Então, assim, é, eu sou muito assim, eu me conheço dessa maneira, que eu percebi que eu não consigo fazer uma preparação muito, muito longa, né? Eu vejo que se, sei lá, Uhum. tem 4 meses para a prova que foi o que eu fiz, eu vi que o meu rendimento parece que não é tão bom. Agora, nos últimos 30 dias, parece que minha cabeça foi assim, ó, bora, sabe? E eu fui para cima. Mas aí foram só nos últimos 30 dias que eu peguei assim para valer. Tanto que amanhã, nem sei que dia é hoje, ó. Hoje é dia 9, né? Amanhã é dia 10. A partir de amanhã, eu já tava vindo, porque é um processo. Não adianta eu chegar querendo, ah, não, hoje eu vou fazer 30 questões disso e 40 daquilo. Não, você não vai conseguir. Eu vim me adaptando de novo, por quê? É o que os professores sempre falam, né? Nunca para de estudar 100%, porque para você voltar é muito pior. E eu sei que eu descobri que é Exato. verdade porque aconteceu comigo. Entendeu? Então eu também sei que para eu fazer 30 questões num dia, 40 ou 100 questões, eu preciso de um processo, fazer 10, aí depois faço mais 10, aí no outro dia eu faço 15, aí no outro dia você vai indo aqui, entendeu? Vou te dar um exemplo. A Marcele estuda aí, ela acorda meio-dia e meio, né? Porque a vida dela é brincadeira. A Marcele acorda de manhã, ela já vai lá para a salinha dela e fica estudando, entendeu? E eu vejo que já é um hábito dela, porque ela já está há muitos meses fazendo isso, entende? Agora, se a Marcele Uhum. parar, ficar um mês sem fazer nada, e depois simplesmente resolver voltar, pronto. Aí ela vai. Você acha que ela vai conseguir Isso. estudar um dia inteiro? Não vai, porque é um processo. Né? Você começa lendo uma página de um livro, depois você vai para duas, aí você vai para três, aí você vai para quatro, vai para cinco, até a hora que você vê que você está lendo 20 em uma hora, depois você vai para 30 em uma hora, porque você já está ficando mais habituado, entendeu? Uhum. É justamente Bacana, isso. interessante. Agora, você falou por que a gente liga muito. Foi essa pergunta ou não? Você só comentou mesmo de, fulano usa isso, usa aquilo e eu não uso. Tem uma história por trás, tô brincando. Não, porque essa questão de nós, seres humanos, ligarmos tanto para a opinião do outro é uma questão muito primitiva, né? Tem até um canal no Uhum. YouTube que eu acompanhei que ele explica isso, é do Pedro Calabres, né? Não sei se você conhece, é seu xará. Já ouviu falar dele? Ele, Aham. ele até tem até um penteado igual o seu, assim, ó. Bem Sem penteadão. cabelos, quer dizer, né? Mas aí ele estuda muito, ele chama Neurovox, o canal dele, né? E ele falou justamente disso. Por que nós ligamos tanto? Porque lá atrás, quando o ser humano era um ser primitivo, que andava em bando para não morrer, porque o ser humano ele é o animal mais fraco dentro da natureza. Um elefante mata a Uhum. gente, um leão mata a gente, uma onça mata a gente. Então a gente tinha que andar em bando para conseguir viver, né? E se você saísse do bando, é o que ele estava explicando. Bem resumidamente, assim. Você tinha um bando, tinha 10 pessoas. Se você saísse desse grupo de 10 pessoas e ficasse sozinho, a probabilidade de você morrer era muito maior. Entendeu? Então, você fazia o possível para conseguir conviver naquela sociedade de 10 pessoas. Uhum. Porque você não queria sair dela. Porque se você sair, você sabe que você morre.
Entendeu? Então é por isso que hoje em dia, se eu olhar assim e falar, Pedro, eu não gosto da sua barba, você acredita? Porque a minha é muito mais bonita. Nossa, a minha barba é muito. E você fica, olha que barba feia do Joelho falando que a minha é mais feia. Meu Deus. Você começa a ligar, por quê? Porque é uma questão primitiva do ser humano. Entendeu? Não é porque. E o detalhe, nós nunca vamos deixar de sentir isso porque nós continuamos vivendo em sociedade. Aham. É isso. Bacana esse trocadilho, gostei. Agora entrando para as perguntas já dos finalmente, né? Era para ser no começo, mas eu não fiz. Peço desculpas. Imagina, tranquilo. Da onde que veio a ideia do João Teodoro no @direito te adoro? Foi ideia da Mirella? Foi ideia de algum professor? Como é que foi? Na verdade, eu fiquei pensando muito, né? Eu acho que eu queimei um terço da minha cabeça pensando nesse nome, porque eu queria criar um nome diferente. Eu queria ter um nome que ele fizesse, que ele associasse ao meu, de certa forma. Porque o que eu percebo? Eu percebo muito, assim, que hoje em dia eu leio assim, eu não leio mais o Direito Te Adoro, eu leio o Direito Teodoro. Porque já vira um hábito de você associar ele à minha pessoa, o canal em si, né? E eu queria uma coisa que fizesse isso mesmo, assim, associasse ao João, né? Porque eu queria justamente criar uma coisa assim, porque eu sempre quis ter algo desse tipo, né? Só que para você ter algo desse tipo, não digo, criar um Instagram, postar coisas legais, para aprender junto, né, e tudo mais, principalmente na nossa área, né, que eu sempre falo que sempre tem gente falando besteira dentro, é difícil. E eu vou falar para você, eu relutei muito em criar um Instagram, demorei até, levei 2 semanas para pensar no nome, porque eu fui numa marcha muito lenta nele. Não foi uma coisa que eu fiz assim, não. Até um dia que eu cheguei e falei, cara, de hoje não passa. E de hoje não passou. E o Direito Te Adoro, viu? Já falando, Direito Teodoro. Direito Te Adoro, com o João Teodoro, chegou. Entende? Foi um nome que veio, e quando veio eu anotei. Na hora que eu anotei, eu falei, cara, é esse nome que eu quero. Entendeu? E aí ele, com o tempo, ele pega. E ele pegou em mim, assim, eu falei, meu, eu gostei do nome porque parece que ele tem um efeito sonoro muito legal, né, dentro dele. E por quê, cara? Porque, sei lá, eu acho que o direito, assim, ele é uma coisa que a gente ama e odeia. Porque, como eu falei até no meu último vídeo da CPI, tá tudo na mão dos parlamentares. E isso que daí, que na minha opinião, fica mais complicado, porque aprovam-se coisas que são pró-país e tem coisas que são para atrasar o país, né? Porque são muitas opiniões dentro de um congresso, né? São muitas opiniões, muitos projetos. Então não adianta, eu posso achar na cabeça de um aquele projeto é bom para o país, mas na cabeça de outro ele pode ser ruim, entende? E tem outros projetos que na prática a gente sabe que ele é ruim e que traz uma insegurança jurídica para nós, né? Um exemplo que nós temos aqui é o STF em, sei lá, se não me engano foi em 2016 e agora foi em 2020, né, que eles fizeram aquela votação da prisão em segunda instância, né, eles fizeram a votação, não, a prisão em segunda instância, o cara foi condenado em segunda instância, ele responde preso, não tem essa. Aí pronto, decidiram. Aí pouco tempo depois eles botaram na mesa de novo e aí dessa vez agora não era mais preso. Entendeu? Isso para nós do direito traz uma insegurança jurídica muito forte. Por quê? Eu penso muito nisso, né? Como que o povo lá de fora deve olhar o Brasil, né? Nossa, olha lá, meus caras são indecisos. Eles dormiram e falaram, um belo dia acordou e falou, nossa, caramba, eu acho que eu fiz besteira hoje lá no plenário, acredita? Entendeu? Insegurança jurídica. O que eu quero dizer é justamente isso. Nós temos um congresso que muitas vezes assim, o cara vota uma lei de um assunto que ele não entende, né? E isso que daí que acho que acaba ficando muito mais complicado para nós do direito. Que Igual antes da OAB, né? Em segunda fase, escolher a área que você quer atuar ad eterno. Não faz sentido nenhum. Sim. Eu escolho penal, por exemplo, chega um ano, não quero mais penal. Sim. Não pode. Exatamente. Exatamente. Sentido, né? E outra, a mesma coisa eu falo assim para você, escolhe penal que é mais fácil. Você tá entendendo? É muito relativo. É muito relativo. É muito relativo. É Brasil, né? Bem-vindo ao Brasil. Eu gosto de falar aqui, this is Brazil, this is Brazil. E já pegando esse engajamento,
você tem um canal, isso é notório. Ele é um hobby seu ou não? Tem algum outro Ah, hobby que você faz? Porque você precisa abastecer o seu canal, né? Então você sim. faz vídeos. Fiquei sabendo que você gravou um áudio para Marcele, eu acho, fazendo um trocadilho, uma coisa assim. Marcele me Trocadilho? corrige depois. Eu acho Vixe. que é no nome do seu programa. Não sei. Depois eu confirmo para você. Mas quais seriam os seus hobbies atualmente? Então, acho que eu entendi o que você quis dizer, porque eu acho que um dia eu tava falando com ela, eu falei assim, e não deixe de acompanhar o meu canal, Direito Te Adoro com o João Teodoro. Tipo, eu falei desse jeito, sabe, com ela. Mas Eu eu fiz uma escutei esse brincadeira. áudio. Você escutou? Mas porque eu fiz uma brincadeira com ela, né? Tipo, porque eu tava querendo levar pro meu canal. Eu, para você ter uma noção, na época da escola, eu visitei uma faculdade aqui em São Paulo que chama Casper Libero, né? E a Uhum. Casper Libero, ela fica na Gazeta, lá na Paulista. Não sei se você conhece, mas ela é de rádio e TV. É uma faculdade de rádio e TV, teatro, essas coisas. E eu sempre gostei muito desse lado, né? E só que, querendo ou não, é um lado que é totalmente diferente do que nós temos hoje. E a área jurídica ela tem um leque muito maior para as coisas do que propriamente isso. E eu sempre desenvolvi muito bem esse meu lado, de trocar ideia, de falar, de brincar, né? Assim, eu até falei para você, eu gosto de ir no flow, assim, ó, ir falando, vamos conversando. E desde aquela época, quando eu visitei, eu brinquei lá no dia, que tinha umas câmeras, assim, meu, muito louco o negócio. Porque você, quando faz rádio e TV, você realmente participa e cria, né? Tipo, faz todo aquele lado de criação lá nas salas, que eles têm umas salas, tipo, são estúdios, né? E aí eu lembro Você que eu queria fui ser assim, ator, é verdade? queria ser ator, queria ser ator. Inclusive, eu passei na escola de atores do Wolf Maia, que fica aqui no Frei Caneca, no Frei Caneca, no Shopping Frei Caneca, aqui em São Paulo. Passei, acho Você que podia atuar pra gente depois, né? A Marcele cantou, você podia atuar, né? Fazer uma cena de romance, imagina, talvez, não sei. imagina. De drama. Mas aí já não é mais não é mais minha pegada. O que eu gostaria muito de fazer hoje, para você ter uma noção, que assim, acho que é meu sonho, né? É fazer um stand-up, cara. Putz, acho que o stand-up para mim ia ser perfeito, 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 perfeito. O seu dia chegou, parabéns. Pode fazer no final da nossa live uma piadinha. Vai estar acompanhando. Ai, Bem-vindo, viu? A Mirella falando aí, ó, de drama. Eu não sou dramático não, minha filha. Entendeu? Que drama, o que, rapaz? Eu não sou dramático não. Hum. Imagina se fosse, né? Imagina se eu fosse, né? Mas desculpa te cortar, voltando à Imagina. sua resposta. Seu hobby, qual seria? Ah, meu hobby, desculpa. Ninguém. Então, eu gosto muito de, assim, eu coloco um top 3 aí, né? Pedalar é um que peguei muito gosto, principalmente na pandemia, porque não dava pra fazer muita coisa, né? Inclusive, ó, tô até meio queimado aqui, tá vendo, ó? E a marca do relógio aqui no braço, ó, dá pra ver? Não, aqui, na câmera não dá pra ver, mas tá a marca do relógio porque eu fui pedalar hoje lá que eu tinha te mostrado até. Pedalei 56 km, cara. 56 km, mas assim, uma delícia. Mas foi uma delícia. Eu tava realizado de pedalando e indo embora. E eu te contei também que eu fiz duas amizades com dois caras no meio da ciclofaixa. E aí a gente foi indo embora, e o primeiro que tava lá com a gente, o mais tiozão, ele conhecia muito bem, cara, as trilhas, não é trilha, né? Mas tipo o caminho em si. E eu nunca tinha feito o caminho. Então pra mim foi muito divertido. Então assim, às vezes o hobby, gosto de jogar videogame, né, para variar um pouco, né, alguma coisa que eu gosto muito. E assim, eu digo mais, isso nunca vai mudar, porque a minha geração é essa, né? Eu tive desde um Nintendinho até o Nintendo 64, e aí eu fui para um PlayStation, aí você vai indo, né? Com os anos você vai mudando. E até hoje, cara. Até hoje. Inclusive, ó, quem quiser me dar um PlayStation 5, sinta-se à vontade, tá bom? Esses são Diria meus ela que hobbies. Eu lute gosto de ler, depois, né? jogar videogame e andar de bicicleta. Interessante, interessante. Então, como eu disse, a gente pode combinar um rolê de bicicleta, né? Bora, Falta bora. comprar a bike só. Não, ó, você nem Mentira. precisa comprar bicicleta, meu. Se você aqui em São Paulo tem aquelas bicicletas do Itaú. Se você tiver conta no Itaú, você vai pelo aplicativo mesmo, libera na hora e você sai pedalando. Ó, o André aí perguntou que jogo que eu gosto. André, eu gosto de FPS, gosto, no caso, Call of Duty, né, que é um que eu jogo bastante. Ultimamente estou zerando The Last of Us 2, mas, cara, com os estudos eu também deixei meio de lado essa parte aí, esse progresso.
É um progresso que no momento eu não tô muito atrás, entendeu? Depois eu termino. E eu jogo League of Legends, Liga das Lendas eu jogo. Né? Então, a live acabou por aqui. Obrigado por vocês assistirem. acabou aqui, quem tá ver mais. Obrigado. Mas, brincadeiras à parte, fiquei sabendo por um passarinho rosa que Meu você Deus. gosta de meditar, né? Me falaram. Como Hum. seria essa meditação? Como é que funciona assim? É até uma piadinha sem graça, né? Mas você pega um tapetinho, coloca e fica meditando? Não, é um pouco mais moderno. Não, na verdade, assim, eu vou até indicar para vocês aí que é o que eu uso, né? Na Netflix tem uma série que chama Meditação Guiada e o nome do rapaz lá é o Andy, né? O Andy ele vai conversando com você, ele vai te explicando como é que funciona, porque não existe só um método de meditação, existem vários. E assim, eu até brinco, né, que isso daí é uma coisa que nunca vai parar. A Mirella domina o meio da meditação aí, ela falou. Só que assim, na verdade, não importa se você está deitado ou se você está sentado. Você também não precisa ficar assim e nem ficar de perna de índio, assim, sabe, cruzada. Você pode ficar com ela esticada, normal, desde que você esteja confortável com as costas levemente retas, né, eretas, no caso. E aí quando ele começa a explicar sobre, inclusive se você fizer, por exemplo, amanhã, você liga lá no primeiro episódio, ele vai lá, ele vai te explicando como é que funciona, tal, e é um processo, né? E ele sempre fala que é um processo de adaptação também da mente para a meditação. E aí vem com uma técnica de respiração e ele vai falando, inspira 2 vezes, tal. Cara, quando você inspira essas 2 vezes, você sente toda a sua musculatura relaxando automaticamente, né? E aí ele fala, e aproveita esse momento simplesmente por ter parado, né? E aí você para, você respira, aí você sente, aí por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tô com uma dor na perna. E ele olha que louco, cara, eu duvidava dessas coisas, né? E ele falou, e aí tem um episódio que ele fala justamente da dor, que ele conta a história de um rapaz lá que tinha muita dor nas costas, e ele achou que na meditação ele ia se curar. Ele começou meditando deitado, e em coisa assim, de uma semana ele já estava meditando sentado. E o cara já estava 7 anos com aquela dor que era insuportável para ele. 7 anos. E em uma semana ou 2 semanas de meditação ele já conseguiu meditar sentado. Porque ele começou a compreender a dor. Como a dor funcionava no corpo dele. É aquela coisa que eu estava falando para você. Se conhecer, né? E aí o Andy vai explicando, aí depois ele vai te guiando. Você pode ficar de olhos abertos, pode ficar de olhos fechados, respire fundo, não sei o que. Aí ele vai falando as coisas. E com o tempo você pega o feeling do negócio. Que é um feeling, né? Você não vai chegar na primeira e vai falar, nossa, tô zero bala. Não, você vai levar lá pro terceiro episódio, você vai pegando jeito, porque são todos os dias, entendeu? E agora, recentemente, tem até uma curiosidade, que eles lançaram a meditação para você dormir melhor. Né? E aí eu comecei a assistir essa semana, porque lançou semana passada. É muito legal. Muito legal. Cara, eu comecei a assistir não, ouvir no telefone isso. Só Hum. que me irrita a voz da pessoa falando, tipo assim, agora você deve respirar. Agora, Paulo. Nossa, mano, começa a me irritar. Pode falar Eu uma fico coisa? Eu, bravo. eu, eu já tentei também ouvir esses podcasts, tipo um podcast, uns vídeos no YouTube assim, só que não é a mesma coisa desse que eu tô te indicando, tá? Porque o cara tem uma voz extremamente suave, ele fala com você de uma maneira tão tranquila que você se tranquiliza, sabe? Por agora, tem gente que realmente não tem um tom de voz muito adequado para fazer, né? Esse tipo de coisa. Porque, mano, o coração, tipo assim, fica calmo, quando começa a bater mais rápido, fico nervoso. Fala, nossa, tá dando errado. Nossa, o Buda deve ser o quê? Né? É engraçado, é engraçado. Mas vou te falar, se você fazer, eu estou indicando essa série mesmo porque para mim funcionou muito e eu vejo que eu lido com a minha vida de uma maneira muito melhor do que eu lidava antes dela, entendeu? Eu me sinto muito mais calmo, né? Porque assim, hoje em dia tem um problema. Pum, vem um problema, vem um estresse automaticamente. Aí muitas vezes a gente fica com raiva do negócio. Aí você vem todo aquele sentimento, lembra que eu falei? Você não vai deixar de sentir esses sentimentos. Entende? Você vai sentir esses sentimentos. Só que o que vai fazer é a maneira que você lida com esses sentimentos. Entendeu? É a maneira. E ele explica isso direto. Eu indico para todos aí, na verdade, né? Quem puder, cara, faça. É um caminho sem volta, porque é um caminho muito bom, muito gostoso.
Amanhã eu vou acordar um pouco mais tarde que você, se Deus quiser. 5h30 é muito cedo. Vou tentar fazer pelo meditação pelo Faz a de Netflix. dormir. Faz a de dormir. A de dormir é com uma moça até, não é com o Andy mais. É com uma outra, com a Iva. A Iva tem um nome diferente porque é uma monja também. Ele é um monge e ela é uma monja, né? Só que põe em Uau, português legal. mesmo. A dublagem é perfeita, tá? E aí você Uhum. coloca e ela vai te mostrando como é que funciona. Inclusive aquela questão do telefone que eu comentei com você, né? Que você disse que você fica mexendo muito quando deita e tal. Cara, isso tira a sua tranquilidade. Tira a sua tranquilidade. Aham. Interessante. Bom, meu caro amigo, Não, a não nossa acabou não, né? pergunta. Pergunta não, né? Ah, tá. É, Não eu sei. tinha uma pergunta. Não, não, não. Ah, não. Ah, não. Pedro, pergunta mais, Pedro. Tô adorando, Pedro. Não, tem mais coisas pra perguntar, mas se quiser, ué, não sei o Não, que você pode falar. prefere. Pode falar, pode perguntar. Não, esse momento a gente deixa pro convidado falar, né, recitar uma poesia. A Marcele cantou na semana passada, Ah, então esse momento é seu para você já fazer o que deixei aqui, ó. você. Já deixei aqui separado Todo já. mundo espera por esse momento, né? Eu sei. Ó, essa pergunta é a melhor de todas que eu sei. Então, João Teodoro, no direito te adoro. Esse momento é seu. Pode falar. Muito obrigado, ó. Aqui, esse livro aqui, né, que eu vou ler agora, ele é um livro que foi escrito. Eu tô muito nessa pegada de budismo. E ele chama Aonde Coisas que você só vê quando você desacelera. É o nome do livro, né? Então, e ele diz assim, ó. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Tá legal? Estou, perfeitamente. Aham. Ó, ele fala bem assim, ó. São várias metáforas, né? Pequenas metáforas. Eu vou ler duas aqui que são bem interessantes, que eu inclusive, antes da live, eu tava dando uma lida que eu falei, não, essas daqui são legais, ó. Ó, quando alguém xingar você, mantenha-se calmo e controlado durante 30 segundos. E aí, então isso é tudo. Mas se você contra-atacar, a perguntar qual o seu problema, terá que passar ainda mais tempo com essa pessoa infeliz. Esse é um. Isso aqui eu ligo muitas perguntas. E é o AB? Enfim, brincadeira. Mas é justamente isso aqui, essa daqui é a ideia, tá? Aí embaixo é assim. As pessoas dizem coisas que nos magoam, porque elas mesmas estão magoadas. Quando encontrar alguém que seja irritadiço e maldoso, pense em que situação terrível ela deve estar. Se ela for demais para você ou não houver tempo para isso, apenas sussurre. Deus o abençoe e siga em frente. Por quê? Aí vem eu agora. Uma coisa que eu sempre pensei, né? Se você vê uma pessoa assim que ofende, você já fica nervoso pela ofensa. Aí você vem e responde à ofensa. Cara, você simplesmente está passando mais tempo com uma pessoa que não tá bem com ela mesma. E ela tá jogando para você e você tá catando. Entendeu? Tanto que eu tava assistindo um vídeo desse. Eu até esqueci o nome do autor do livro, que ele tem um nome diferente, né? Eu ia falar esquisito, mas é diferente o nome dele. Porque quando eles viram monges, né, eles mudam o nome. E ele falou. E o cara aqui, ó, na entrevista, foram lá e fizeram uma pergunta para ele, né? Agora a pergunta. Porque o cara falou que a meditação não substituía os estudos. Um exemplo. E ele pegou e falou bem assim: eu nunca disse que ela deveria substituir os estudos. Entende? E ele pegou e falou que a meditação ela pode ampliar os seus estudos. Por quê? Ela aumenta as terminações nervosas na cabeça. Né? E a Harvard vem estudando durante muitos anos, né, toda essa questão da meditação. Pessoas que meditam têm muito mais tranquilidade e prosperidade do que as pessoas que acabam não meditando. Justamente por essas daqui saberem lidar muito melhor com os sentimentos delas. E eu, particularmente dizendo, consegui entender muita questão do que eu sentia através da meditação. Entendeu? Então, essas duas metáforas aqui, para mim, cara, foram muito legais para poder falar. Assim, escuta, não absorve e fala, meu, Deus abençoe. Porque ela vai precisar. Entra por aqui, sai por aqui, né? Exatamente. Ou entra por aí, sai por aqui. Exatamente. Cara, eu poderia ficar 1 hora conversando com você, mas eu acho que vai ser
muito tempo. Não, tranquilo. A gente marca outro dia, pô. Marca outro dia. Se Tem quiser trocar diversas. de matérias aí da UAB, ó, toda matéria é fácil, e toda matéria tem um macete. Cabe a você só entender como é que ele funciona. Preciso, depois você me passa as dicas que eu não tô sabendo, viu? Eu abri a enquete lá no meu story, né? Inclusive, se você não me segue ainda, vai lá no meu Instagram. Cadê? Eu coloquei enquete falando assim, quais matérias vocês têm mais dificuldade? E as duas que mais apareceram, você quer chutar? Tributário, não. Tributário, meu querido. Você acredita que tributário estava lá? Lógico, até eu coloquei tributário. Então, justamente. Só que assim, o direito tributário, ele não é tão um bicho de sete cabeças, assim. Porque muitas vezes você não É precisa doido. entender o que é ICMS, o IPI. Você tem que entender, você tem que saber porque tem aquela questão da 90ª, né, o princípio da anterioridade. Você tem que saber como Exato. essas coisas funcionam. Só que, para o tributo, né, para você criar um tributo, você tem que ter uma base de cálculo e você tem que ter a competência. Não tem muito segredo. Então, assim, ou ele vai ser da União, ou ele vai ser do Estado, ou ele vai ser do município, né? E aí vem as pegadinhas da OAB, ó, a OAB aqui em você. Vou te dar. Posso falar uma questão aqui rapidinho que eu gravei comigo, levei para sempre? Claro, Ó, pode você ir. vai me responder porque tá eu e você aqui. Se o município Mentira. quiser, ó, vamos lá, Pedro, vamos lá, vai para começar aquela semana daquele jeito, vamos comigo, ó. Segura minha mão aqui, ó, e não solta. Tá falhando a internet. Ó, município. Se o município quiser fiscalizar o, o ITR de uma região e que é de sua competência, ele pode, na sua opinião. Não, E o Estado? O não, eu Estado acho que não. pode? Pode. ITR é Imposto Territorial. É sobre propriedade rural, né? O ITR. É como se fosse um IPTU, só que da região rural. Mas é de competência do município, não é de competência do Estado. Então, Eu falei mas é, errado com você. então, mas aí a questão é, ó, uma questão que eu errei na OAB, tá? Que isso daí que eu levei comigo para sempre. Se o estado ou o município quiser fiscalizar a competência de outro, e ele receber, ele tem o direito de ficar com aquele dinheiro, pela incompetência do outro de não conseguir fiscalizar direito, né? E isso dentro do Uhum. direito tributário, tá? Então, assim, é simples de você entender depois que você cria uma lógica para as coisas dentro da cabeça da competência tributária. Porque eu acho que uma das coisas mais importantes do tributário é isso, né? E a outra matéria, assim, se surpreenda, mas é o direito empresarial que colocaram lá com que tinham mais dificuldade. Só que, assim, também tem esses macetezinhos, né? Que você vai criando dentro da sua cabeça, só que eu só consegui criar isso fazendo questão. Entendeu? Hum. Fica a Então a dica. dica é fazer gestão. A dica é fazer questão, cara. Não tem essa. Não tem como. Tem que ser mais do que 5 do cursinho, logicamente, né? Não, com certeza. O cursinho, cara, o que eu acho mais legal dele é ele te dá aula, te dá questão e te dá também uma revisão, né? E isso daí é uma coisa que é Uhum. muito legal. Só que eu faço cursinho desde janeiro de 2019. Aí eu fiz até o final do ano. Aí depois eu fiz 2020. Meu, eu tô extremamente saturado de conteúdo. Aí eu comecei a buscar aquilo lá que eu contei, o que eu não sabia. Muito bom, hein? Pode fazer uma live sobre esse conteúdo na semana que vem. Vamos, pô, se quiser marcar aí, a gente pode ir fazendo durante as semanas aí, pegar algum dia alguma matéria, né, algum assunto dentro dessa matéria, para a gente conseguir bater em cima. Eu concordo. Empresarial e tributário. Mas é tranquilo, você vai ver, é tranquilo. Deu shows. João, muito obrigado pelo bate-papo. Pedro, eu que Espero que tenha agradeço, viu? gostado também do bate-papo. Gostei, A foi gente minha se vê na primeira experiência. semana. Foi bom, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Achei até que você ia perguntar mais coisas, pô. A semana de live, o seu namorado falou. Olha lá, a voz do povo é a voz de Deus, hein? João, muito obrigado, viu? Até a próxima. A Eu que gente marca um agradeço, outro viu? tema aí no privado e anuncia no seu stories e no meu também. Perfeito?
Com certeza, perfeito, Pedro. Obrigado, viu? Tamo junto, boa semana. Tamo junto. É Ó, nóis. boa semana para todo mundo aí, todo mundo com foco naquilo que vocês querem buscar, porque vocês vão correr só no final, viu? Não vai ser agora não, hein? João, um abraço, viu? Se cuida. Abraço, fique com Deus, hein? Tchau. Tchau.